Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher. No programa de hoje, prepare-se para viver connosco um final de tarde perfeito. Nesta terça-feira teremos connosco as dicas financeiras mais indicadas para que realize a melhor gestão das suas finanças matrimoniais com o Ricardo Ferreira e a rubrica Luz ao Fundo da Carteira. E seguiremos depois numa viagem muito animada também pelos bastidores das compras com o João Catalão e Ana Penin. Mas falaremos sobre consumo e propostas deliciosas. Também muito mais nos reserva a segunda parte do nosso programa. Por isso mesmo, não saia então do seu lugar, por aqui não vão faltar muitas propostas e não deixe também de navegar pelo nosso espaço online, onde encontra de facto tudo sobre nós. Visite então o nosso blog em maismulher.sic.sap.pt e aproveite também para nos deixar a sua opinião. E seguimos agora para as melhores conversas deste nosso final de tarde. Gostava de aprender a gerir melhor as suas finanças matrimoniais? Ricardo Ferreira é o especialista mais indicado para isso mesmo e já está connosco para partilhar as melhores sugestões para as suas opções financeiras, para que veja sempre luz ao fundo da carteira. Olá, Ricardo. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Vamos ver luz ao fundo da carteira. Nós tentamos sempre trazer um pouco de luz. Sim, olha, e vais também trazer algum brilho, digamos assim, para as opções de casais que possam eventualmente encontrar nas conversas sobre dinheiro um grande problema. Não é? Casais e não só, E não pessoas só? que vivam juntas, não é? Que hoje em dia casar já é difícil, Sim. muitas vezes, e por opção também há menos casamentos. Mas aqui a ideia é pôr em prática muitas coisas que nós falamos e a dificuldade por vezes é que são pessoas, são casais e por vezes é mais fácil, infelizmente, discutir do que aplicar as questões financeiras da família, dos orçamentos, da poupança. Então aqui a ideia é um pouco desmistificar a parte relacional e conseguir aplicar todos os temas que falamos aqui. Não é? Claro, dinheiro é dinheiro, relação é uma coisa à parte. Como se costuma dizer, negócios, amigos à parte. E não é fácil. No não caso é dos fácil. relacionamentos é a mesma coisa também, não é? Há um dado que é triste, que é 50% dos casamentos em Portugal acabam em divórcio. Como nós sabemos, há muitos conflitos por razões financeiras. E eu acredito sinceramente, por vezes, é uma questão de falta de comunicação, falta de transparência. E é essencial a comunicação e a transparência, porque há um outro dado, e assim também me assusta muito, que são famílias que estão em situações muito complicadas, que acabou muitas vezes por estarem separadas. E um dos elementos da família, muitas vezes é a mulher, infelizmente, não sabe, não tem um conhecimento amplo da situação financeira, cartões de crédito, empréstimos contraídos. É verdade que assinou, que deu autorização muitas vezes, mas confia. E é por vezes este desconhecimento e o Portugal real que esta situação é muito frequente. E isso Claro, e as preocupa. pessoas são apanhadas, entre aspas, em situações muito desconfortáveis, não é? Mais do que nunca temos de estar atentos. Claro. Eu defendo muitas questões financeiras, mas também nós como consumidores, como um cidadão informado, neste caso um casal, pode haver uma relação ótima, mas a transparência e o facto de procurar falar a mesma linguagem de uma forma permanente é muito importante. É o Eu dou um mais exemplo. importante. São dos cartões de crédito. A questão dos cartões de crédito. Alguém que tenha um cartão de crédito associado a uma conta comum, que foi obrigado, obviamente, a ter a assinatura de ambos os elementos do casal, se um dos elementos começar a utilizar o cartão de crédito de uma forma abusiva, ok, continuada, O que é que tu aconselhas? o que acontece? Pode acontecer que ao final do primeiro mês pagou, no segundo mês não pagou, o que acontece? Rapidamente começa a haver um juro acima dos 30% e pode ser o descalabro. E além disso podem vir outros créditos, o crédito para a televisão, para o LCD, aquelas coisas que nós sabemos. É muito importante a questão de... Primeiro precisa haver boa fé Claro. no casal, mas mais do que isso é preciso ser prudente, conversar. E é uma questão muito importante, é que o namoro antecede muitas vezes o viver em conjunto o casamento. E a Claro. partir daí logo. E onde é que tu achas que deve entrar, de facto, esse olhar para a forma como a outra pessoa encara o dinheiro? Porque nós estamos a falar dos casais, mas de facto é muito importante, a tua experiência também nos diz isto, é muito importante a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Há pessoas que são muito desligadas, há pessoas que são muito poupadas, há pessoas que veem de boa forma os investimentos, como há outras que se calhar colocam dinheiro no banco e nem pensam nisso. Isto é muito importante também. E é no namoro que tudo começa, não é? É uma questão muito importante, que é tudo o que nós somos hoje em dia vem de quando nós temos até aos 5 anos, não é? Claro. A nossa personalidade é formada até aos 5 Nossa anos. ligação com o dinheiro, não é? E a própria personalidade. Sim. O que a Ana Rita é hoje vem muito da educação que teve em casa, o Ricardo também. Obviamente, somos o resultado disso. E não tem sentido que as pessoas conhecem mais tarde, decidem viver juntas, namoram, casam. Não é nessa altura que vão alterar os seus comportamentos. Portanto, terá que começar no namoro essa observação. Pelo menos olhar, por exemplo, em Portugal e na Europa, de uma forma clássica, o dinheiro é um tabu. Algo que já não acontece nos Estados Unidos. O dinheiro é um tabu. Não pode ser visto como um tabu. Põe uma conta para casa, porque não falar? De uma forma descomplexada. É uma forma também de responsabilizar as próprias crianças. E isto na ótica do casal é preciso falar, a partir do namoro,
de expectativas. Se eu tiver um comportamento que é gastar de uma forma desmesurada, e imagina que a pessoa com quem eu vivo não tem esse comportamento, se calhar se mais cedo perceberem este tipo de comportamentos que podem criar conflitos mais tarde, podem chegar a um acordo constante. E esse acordo pode ser projetos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E se as coisas forem claras e transparentes, facilita muito. Diálogo permanente, não é? É. E uma outra questão muito importante é ver, e eu coloco muitas vezes essa questão, é mas como é que uma família, o marido e a mulher, ou quem vive em conjunto, como é que isso das contas? Quantas contas deve ter? Que contas é que deve ter? Eu pessoalmente acredito que a melhor solução é haver 3 contas. Uma conta comum, para os gastos que são comuns para o casal, e depois contas individuais, para cada um dos elementos. Queremos continuar a ter alguma privacidade e liberdade, não tem sentido de prestar as justificações para uma pequena compra, um pequeno dinheiro. Então a independência é muito importante. E dentro da conta comum é muito importante fazer de uma forma regular o orçamento, já falamos aqui muitas vezes, e é aqui que se aplica. E a partir do momento que o casal começa a falar do orçamento, começa a falar de gastos comuns, do dia-a-dia. Projetos, curto, médio e longo prazo. Exatamente. E é uma questão muito importante, nós podemos pensar, como antigamente havia um pouco essa mentalidade, vamos poupar para um dia ter uma grande casa e havia uma vida de grande dificuldade constante. Já não é bem assim agora, não é? Não pode ser assim. Tem que haver objetivos de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Porque sabe bem, imagina que vamos planear, porque por vezes das finanças pessoais é só poupar, não vamos gastar de uma forma louca. Não, mas pode saber bem, um pequeno fim de semana, uma pequena viagem. Vamos querer colocar... Faz parte do alimentar também. Obviamente esse bem-estar entre casal, não é? E os objetivos de longo prazo são alimentados com a concretização de curto e médio prazo. Isso é um aspecto muito importante. Ou seja, uma conta comum e depois 2 contas individuais. E dentro da conta comum, não esquecer o que falámos há uns meses, que é haver 4 contas dentro da mesma conta, subcontas, chamamos assim, que é a conta corrente, a conta de emergência, não esquecer, o equivalente a algo como 6 salários do agregado familiar, com uma emergência com os filhos, uma avaria com o carro, por exemplo, o selo, houve uma série de aumentos de tributação. A conta de emergência pode fazer face numa fase inicial desses aumentos. E mais 2 contas, é uma conta de investimento para a reforma, de longo prazo, e uma conta eventualmente para curto prazo. Para umas obras em casa, para comprar um novo carro, para fazer um pequeno tratamento de saúde, é possível. Ou seja, dentro da conta comum pode haver subcontas. E tudo isto vai fazer com que o diálogo e a transparência vai existir no casal. Seja estimulado. E se depois tu achas que cada casal é que deve decidir, de facto, a percentagem a colocar nessa conta comum a partir das suas contas individuais ou a partir do seu salário, enfim, será algo também a ser conversado, efetivamente, não é? É uma coisa importante é perceber, em termos de receitas, as receitas de ambos os lados, e depois perceber os gastos de uma forma permanente existem, não é? Os gastos comuns. E não esqueça uma questão muito importante, nessa conta também tem que existir a poupança, que já disse no passado, será entre 5% a 15%. Mais do que o valor concreto, hoje é existir poupança, nem que seja um pequeno valor simbólico. Mas nessa conta comum também já se pode contemplar esse valor para a poupança. Quer para um investimento de curto prazo, para um objetivo de curto prazo, médio prazo ou mesmo longo prazo. Porque para os tais projetos que falavas. E é muito importante. Algo que pode criar uma tensão muito grande hoje em dia, vamos imaginar que houve um dos elementos do casal, ou que vivem em conjunto, que cai no desemprego. Essa conta de emergência, essa poupança que foi feita, pode também ajudar nesta fase. Outra coisa importante é o casal estar preparado para essa eventualidade e não ser um motivo de tensão, porque tensão já existe face ao desemprego. Ou seja, é muito importante a questão da transparência, como eu disse logo no início. O fazer acordos, Ricardo. Quando definimos objetivos, é uma questão de fazer acordos. Mais do que querer mudar a personalidade, aquela dificuldade que falámos há pouco, se fizermos um acordo em que cada um contribui de uma forma regular e sabemos que estamos a progredir para atingir esse acordo e até podemos celebrar uma vez concretizado, isso ajuda a haver um certo equilíbrio e por vezes quando existe tensão, no final do dia todos nós temos tensão e há dias que correm mal, há dias que correm assim, quando se consegue um objetivo que derivou de um acordo mútuo e de um compromisso permanente, percebemos que vale a pena conversar e é assim vamos evoluindo. E até a própria relação fica mais feliz. E quando existem filhos? Dizes há pouco que os filhos devem ser envolvidos desde cedo. É fundamental. Dou 2 exemplos muito simples. Deixar de ver questões financeiras como um tabu, sobretudo crianças e dinheiro, tentar, coitadinho, já fazer contas tão pequenino, mais do que nunca é preciso sensibilizar. Vem uma conta, abre-se a conta, este mês estamos a gastar mais de eletricidade. Por que será? Será da questão de tributação, estamos a gastar mais? Pedimos à criança para dar sugestões para crescer a conta. E deixo aqui agora 2 exemplos com as crianças que são muito importantes. Ortosório, alguém que trabalhar na financeira com bastante sucesso, neste caso em Inglaterra, não é por questões financeiras, mas é por uma questão de princípio de educação das crianças. Percebeu que andava a gastar muito com a eletricidade e com a água. Então, como é que envolveu os pequeninos?
deve ter feito como a maioria dos portugueses e dos pais do mundo, tens de fechar a água, tens de ligar a luz, mas não deu resultado, porque existe uma coisa que não estão alinhados no objetivo. Então ele fez uma coisa muito interessante, que foi, a um dos filhos atribuiu a responsabilidade da água e o outro da luz, e disse, por cada euro que tu conseguimos de crescer no próximo mês ou nos meses seguintes, 50%, ou seja, 50 cêntimos será para ti. Fabuloso. Então, é fabuloso, recompensa. é uma questão de alinhamento, não é? Estão todos alinhados. O senhor viaja imenso, como nós sabemos, e não tem uma vida nada fácil. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma que ele pode estar no aeroporto e é com um sorriso que vai pensar, e eles estão-se a portar bem, de certeza, porque claro, há um benefício imediato das próprias crianças. Pois. Há o esforço-benefício. É, mais do que o que se poupa é o princípio, e as crianças percebem que são parte da solução também. Exatamente, são parte da solução e dessa consciencialização. Muito obrigada, Ricardo, foi um prazer. Aproveite estas sugestões para ter sempre as suas finanças a dois e não só, toda a família, sempre de boa saúde e realize também as melhores opções. Afinal, gerir dinheiro precisa também de especial atenção, tal como uma simples ida às compras. Na conversa que segue, invadiremos os bastidores das compras e com quem melhor os conhece. As compras apresentam um fator muito irritante, muito importante também, e que condiciona a procura das lojas por parte dos portugueses. Confirme já a seguir se as frases que vai conhecer são mesmo aquelas que o tiram do sério. E para nos explicarem tudo, recebemos agora João Catalão e Ana Penin.